Olá! Hoje eu quero deixar uma reflexão sobre comportamento. Na minha prática, enquanto professora, eu já vivi várias experiências e no ano passado eu tive um aluno que me fez refletir sobre essa prática, sobre o comportamento da gente enquanto ser humano, E as práticas que eu vivi na sala de aula me fizeram querer estudar mais, buscar mais conhecimento, ter mais propriedade sobre o comportamento humano. Uma coisa que, me deu aquele estalo. Preciso estudar mais, preciso buscar mais conhecimento. Então, eu comecei, a pesquisar, a estudar sobre o assunto. Na faculdade, a gente vê muitas teorias, mas sempre a gente vê também que entre a teoria e a prática existe uma distância muito grande. Porque na teoria, às vezes, é tudo muito lindo, mas na prática, às vezes, não funciona como está na teoria. Mas, em alguns casos, a teoria se adequa à realidade da prática, No caso de alguns filósofos, eu queria citar, o exemplo de Vygotsky. Vygotsky, ele tem a teoria, que fala sobre a questão do relacionamento da criança com o meio em que ela vive, a questão da interação social. Ele diz na sua teoria que a criança ela é moldada pelo meio. Através da interação social é que ela vem a desenvolver o seu comportamento, Que a criança ela interage em diversos ambientes e a gente deve observar o desenvolvimento da criança, que a partir do momento que ela está ali em um ambiente com outras pessoas, ela vai começar a socializar, a se socializar e a desenvolver o seu comportamento. E nisso ele tem razão, porque eu vivi uma experiência, na minha casa. Eu gosto sempre de trazer exemplos práticos da minha vivência diária, porque nada melhor do que a gente contar o que a gente viveu, que a gente vivenciou. Então, há mais ou menos, acho que uns 15 dias atrás, eu liguei, para a floricultura e eu pedi um buquê de rosas. E aí, eu estava em casa, a campainha tocou, eu fui abrir, eram as rosas, chegou as rosas. E aí, meu filho, eu tenho um filho de 8 anos e ele falou assim: mamãe, quem mandou essas rosas para você? Eu falei: eu pedi as rosas para mim, eu mesma me dei de presente as rosas. Ele ficou assim, pensativo, que eu percebi. Eu peguei as rosas, tirei do arranjo e coloquei em um potinho. Não tinha um jarro propício, mas eu coloquei em um pote, E nesse pote eu coloquei água e coloquei as rosas dentro. E elas ficaram lá por mais ou menos, eu acho que uns 2 a 3 dias, E aí, todos os dias o meu filho ia lá e ele trocava água para mim daquelas rosas. E ele falava: mamãe, será que vai durar até quando? Eu falei: não vai durar muito, porque são rosas, não são artificiais, são naturais, então elas vão murchar e nós vamos ter que jogar fora. E aí isso aconteceu. E quando foi hoje, eu estava na cozinha fazendo algumas coisas, quando de repente ele chegou, ele saiu ali fora, na rua ele encontrou, uma plantinha com rosas e ele trouxe a rosa para mim e me deu. Isso ontem, não foi hoje. E eu guardei a rosa em algum local, deixei lá, não coloquei em potinho em nada. Quando foi hoje, ele não disse nada. Ele foi lá, pegou uma vasilha, vou mostrar pra vocês. Ele pegou essa vasilha, esse potinho aqui, e colocou água e colocou a rosa dentro, ó. Vou virar assim pra vocês verem. A rosa tá aqui dentro, ele colocou aqui dentro e colocou lá em cima do balcão, da mesma forma que eu fiz com as minhas rosas que eu havia comprado, isso há uns 15 dias atrás. Então, quando eu vi essa ação dele, eu fiquei pensando e refletindo. Se nós queremos mudar o meio em que vivemos, primeiro nós temos que mudar as nossas atitudes. Isso serve para a nossa profissão,
Isso serve na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos. Eu já ouvi uma frase que diz: seja você a mudança que você tanto quer ver no outro. Às vezes o outro ele não vai conseguir ser da forma que a gente gostaria que fosse. Mas quem vai fazer parte dessa mudança talvez seja a gente. Primeiro a gente tem que mostrar como é que eu gostaria que fosse o comportamento de certa pessoa. Então eu vou tratar aquela pessoa bem. Eu vou ser gentil com ela. E é lógico que se você tratar a pessoa bem e você for gentil com ela, ela vai lhe retribuir. Porque se ela não for, ela mesma vai ficar envergonhada, eu acredito, por ela ser acolhida com carinho, né? Receber a gentileza e ela não vai querer devolver para você outra coisa. Então, eu aprendi muito com essa atitude e tirei a conclusão. Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, em qualquer lugar, nós podemos sim transformar, modificar o meio onde nós vivemos através das nossas ações, através do que nós fazemos ou deixamos de fazer. E com relação às crianças, elas se espelham em nós. Então nós devemos ser exemplos para elas. Se nós queremos que as crianças façam algo de bom, nós primeiro devemos ser o primeiro exemplo, porque a criança ela vai se espelhar em você. Se ela vê você fazendo uma ação, ela vai repetir aquela ação. Por isso que às vezes se torna tão difícil o nosso trabalho enquanto professora, na sala de aula, enquanto professor. Porque nós temos, às vezes, uma turma com mais de 20 crianças. Cada criança que está ali, ela tem uma família. E as famílias não são iguais. O comportamento de cada família ele vai ser diferente. Então, por isso que às vezes nós temos tanta dificuldade. Porque o comportamento familiar vai refletir nas ações da criança. Porque a criança ela aprende com no meio em que ela vive, onde ela está inserida. Ela vai copiar o que ela vê. Ela vai transferir essas vivências do dia a dia na sala de aula. Então, por isso, nós devemos conhecer, nós devemos estudar, sim, a respeito, né? A respeito de como transformar vidas, de como compreender o comportamento do ser humano, para que a gente possa lidar com cada ação, para que nós possamos lidar com cada criança que Deus, né, colocar na nossa mão, né? Ele vai nos colocar para a gente estar ensinando, porque essa profissão, professor, ela não é só um trabalho, ela é uma missão. Porque o Senhor, o Deus, Ele confiou a nós estarmos ali diariamente ensinando aquelas crianças. Então, nós devemos pedir sabedoria, né? Estudar sobre o comportamento, sim, devemos estudar para que nós possamos dar o nosso melhor e que através de nós, aquelas crianças, elas possam ser transformadas.